Olá, aqui é o Luiz Algarve. Algumas pessoas ainda têm um pouco de dúvida a respeito de um processo de coach. Eu comecei a semana, falando um pouco sobre o coach, o que é o coach, qual que é a base do coach, o que significa o coach e etc. Mas eu tenho notado que algumas pessoas ainda têm uma certa dúvida em identificar o que é um processo de coach, perguntando, Luiz, mas o coach então seria um tipo de sistema de aconselhamento? E eu digo, não é aconselhamento. O coach ele não trabalha com aconselhamento, ele não dá conselhos. Por isso que é muito difícil para o coach, por exemplo, se você mandar uma pergunta, eu responder de uma forma direta. Podemos dar algumas sugestões e fazer também alguma intervenção a respeito de algum comportamento que o coach, que no caso é o cliente, possa estar apresentando. Podemos até dar um certo direcionamento, mas não um conselho. Por quê? Vamos dizer assim que a construção do conhecimento ela vem de dentro para fora, ou seja, durante as sessões, todo esse processo de orientação ele é construído de dentro para fora, ou seja, o coach ele vai extrair do coach, que é o cliente, as respostas referente aos questionamentos, referente às situações ou referente ao processo, ao objetivo, às metas que ele tem, tá certo? Então, nesse formato, podemos dizer que o coach ele trabalha muito com o ser, né? O que seria o ser? O nosso ser, aquela coisa interna, a energia interna que a pessoa tem, porque todos nós temos isso, todos nós temos essa energia interna. E todos nós somos dotados de muita coisa que já está dentro da gente. E onde está isso, Luiz? No inconsciente. Por isso que eu posso seguramente dizer para você que o coach ele promove o autoconhecimento. Por quê? Porque ele vai tirar o que está no seu inconsciente e trazer para o seu consciente. E quando o cliente, o coach, no caso, ele se depara com isso, ele entende o processo, quando que a gente pode dizer que ele se conecta com o processo e acaba entregando-se mais e mais a cada sessão para o processo e evoluindo nesse formato. É simples. O coach ele trabalha com um processo também de melhoria contínua, através das tarefas, das atividades que surgem das ferramentas que são aplicadas nesse coach. Então, como que o coach, que é o profissional que está aplicando, ele percebe essa evolução do seu cliente? Da seguinte maneira, ele extrai do cliente o que ele está buscando, o que a gente chama de projeto, o que esse cliente está buscando, e a partir daí esse projeto ele é trabalhado, ele é construído. E o coach, que é o cliente, ele vai entregando as respostas com base nas perguntas certas, que o coach vai fazendo. Ou seja, tem toda uma troca, por isso que a gente fala que é uma construção, que ela vem de dentro para fora, ou seja, o próprio cliente vem entregando e vai montando tijolinho por tijolinho. De verdade mesmo seria um processo de construção e autoconhecimento que é fantástico e por isso promove muita evolução em um curto espaço de tempo. Por quê? Imagina a seguinte situação, você já deve ter tido conselhos de várias pessoas, certo? Muitos desses conselhos funcionam e outros muitos também não funcionam. Por quê? Por que isso acontece? Porque você tem um modo de enxergar a vida, outra pessoa tem outro modo de enxergar a vida. E onde que vem esse modo de enxergar a vida? Isso vem da percepção que cada um tem, que essa percepção ela é construída lá na infância, é lá atrás. E isso fica registrado na nossa memória, no nosso inconsciente, tá? Por quê? Porque você tem os seus padrões, Você tem o seu jeito de encarar a vida, que são os seus padrões, as suas crenças, tudo isso que você herdou dos seus pais e das pessoas com quem você mais convive, tá? Então você herdou nós herdamos, esses comportamentos, essas maneiras de ser, essas crenças dos nossos pais e das pessoas que a gente mais convive, principalmente na nossa infância, na nossa fase mais ou menos até os 8 anos de idade, que a gente constrói bastante assim do nosso perfil, E daí o que acontece? Se eu trouxer para você uma ideia sobre alguma coisa na forma de um conselho, o que vai acontecer? Automaticamente essa mensagem ela vai para o seu inconsciente e lá no seu inconsciente você vai avaliar se aquilo
é para você ou não é para você. Por isso que muitas pessoas às vezes não compram certas ideias. E se você não compra, você pode até aceitar um conselho, mas se internamente você sentir que aquilo não é para você, alguma coisa te diz, como se fosse um tipo de intuição, alguma coisa te diz que aquilo não é para você, não serve, você não vai nem tentar fazer. Agora, como isso nasce de dentro de você, já de dentro do seu inconsciente, né, nasce uma resposta, certamente você vai aplicar isso na vida. Por quê? Porque vai bem de você mesmo. Quando você compra a sua própria ideia, é diferente. A taxa de você, a taxa que a gente pode dizer de que você vai concretizar aquela ideia, ela é muito maior do que se eu simplesmente chegar para você e te dar um conselho, faça isso ou faça aquilo. Talvez você compre minha ideia, talvez você não compre minha ideia, ou talvez você compre minha ideia e aplique e não dê certo para você, e deu para mim, justamente porque eu tenho meus valores, tenho minhas crenças, tenho meu jeito de fazer, e você vai ter o seu. Agora, quando você encontra o seu e essa ideia nasce de você, você sincroniza isso com as suas habilidades, as suas atitudes, as suas crenças, as suas limitações e etc., com certeza você tem outros resultados e tem muitos bons resultados, tá certo? Então essa é a mensagem que eu queria deixar hoje para você. Eu espero que você tenha entendido, e se fez sentido para você, deixe seus comentários aqui embaixo. Eu quero saber o que você está pensando, se está legal essa série de vídeos que eu estou falando sobre coach, como que é, o que é, explicando um pouco sobre o processo e etc. Está fazendo sentido para você? Então dê também um curtir, compartilhe com as pessoas que você acredita que precisam ouvir essa mensagem, tá certo? E outra coisa que eu ia te pedir é cadastre seu e-mail na minha lista VIP, que eu quero te mandar mais materiais, eu quero avisar você sobre conteúdos exclusivos em primeira mão, tá certo? Eu estou deixando o link aqui em cima desse vídeo e te vejo no próximo vídeo amanhã. Até mais, tchau, tchau!